O homicídio de Charlie Kirk, perpetrado até onde sabemos por Tyler Robinson, deu aqui origem a uma série de especulações na internet. Muita gente passou logo a dizer que a esquerda é violenta, a esquerda é extremamente violenta, só a direita responde com argumentos, a esquerda responde sempre com violência, com atos violentos, com golpes de Estado, com tentativas de golpes de Estado, com tiroteios, enfim, disse muita coisa. Nós ainda nem sequer sabemos se o Tyler Robinson efetivamente estava afiliado a um pensamento de esquerda, até há algumas teorias que dizem que pela iconografia utilizada nos fóruns onde ele estava, era provável que ele se identificasse mais até com os Groypers do Nick Fuentes, que realmente estão muito mais extremados do que o próprio Charlie Kirk. Não se sabe muita coisa, mas a verdade é que o discurso na internet já está muito inquinado. E eu hoje gostaria de trazer aqui algumas considerações para tentar que se compreendesse melhor esta questão, está bem? Portanto, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, sou também doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista, portanto, se quiserem ajudar o canal a crescer, façam o seguinte: coloquem gosto, comentem, já sabem que não tento comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, toda uma série de coisas que andam a fazer. Por exemplo, que métodos é que andam a utilizar neste momento para o exercício físico, como é que está a correr a vida no ginásio e tal, etc. Podemos falar sobre muita coisa, porque é para realmente o YouTube compreender que este canal tem interação e aumentar o seu alcance, ok? Vamos aqui pensar um bocadinho. A malta viu um tiroteio de um indivíduo que efetivamente até tinha inscrito nas balas coisas relativas a um jogo chamado Helldivers, que dizia assim Die Fascist, mas ao mesmo tempo também dizia If you are reading this you're gay, enfim, muita gente partiu logo do pressuposto que ele era de esquerda, porque ele andou 6 meses na universidade e foi doutrinado e não sei o que mais. Mas vejamos, os tiroteios que nós conhecemos, os tiroteios que são conhecidos, têm sido praticados por quem? Aqueles, por exemplo, como o de Christchurch, aquele que foi praticado em El Paso, foi praticado por quem? Isto vai ajudar a rebater a ideia de que a direita não é violenta. E não estou a falar da centro-direita, estou a falar da extrema-direita. Vejamos, por exemplo, eu pedi aqui ao ChatGPT para me fazer uma lista, mas efetivamente foi uma coisa que eu já li em alguns livros. O mais proeminente é um livro da Routledge que fala sobre genocídio e tem um capítulo específico para explicar a teoria do genocídio branco, que está associada à teoria da grande substituição. E explica também a forma como os jovens brancos que se deixaram radicalizar por essa ideia acabaram por cometer atrocidades. Então eu vou ler no ChatGPT porque é mais fácil para sintetizar informação, para vocês verem a quantidade de tiroteios que efetivamente houve por parte de gente filiada a estas ideias associadas ao neofascismo, ao neonazismo, no fundo, à extrema-direita no geral. Então vejamos, por exemplo, o caso mais conhecido e mais falado ainda hoje é o da Noruega, em 2011, perpetrado por Anders Breivik. Foi um ataque à bomba em Oslo, massacre na ilha de Utoya, penso que é assim que se diz, 77 mortos, motivação, ideologia ultranacionalista, islamofobia, ódio à esquerda. Houve também o da Nova Zelândia em 2019. Ataque a 2 mesquitas em Christchurch, 51 mortos, dezenas de feridos. O manifesto do autor citava o Anders Breivik como inspiração. Portanto, ligação direta aqui ao Anders Breivik. Estados Unidos, El Paso, Texas. Ataque em Walmart, 23 mortos, manifesto anti-imigração e contra a invasão hispânica. Estados Unidos, 2015, Charleston, Carolina do Sul. Ataque a uma igreja frequentada por comunidade afro-americana. 9 mortos, motivação racista, supremacia branca. Alemanha, Anal Shootings. Ataque contra bares frequentados por imigrantes. 9 mortos. O atirador deixou um manifesto xenófobo e conspiratório. Estados Unidos, 2018, Pittsburgh. Ataque a uma sinagoga. 11 mortos, motivação antissemita, vinculada a retóricas conspiratórias da extrema-direita online. Noruega, 2019. Tentativa de ataque a uma mesquita. Uma pessoa morreu, parente do atirador. O agressor se disse inspirado por Anders Breivik e por Tarrant, aquele que praticou o de Christchurch na Nova Zelândia. Reino Unido, 2016, assassinato de Joe Cox, deputada assassinada a tiros e facadas por um extremista de direita. O agressor gritava slogans nacionalistas durante o ataque. Estados Unidos, 2018, Tallahassee, Flórida, 2 mortos. O atirador tinha histórico de misoginia e participação em comunidades online de ódio alinhadas a ideologias de extrema-direita. Canadá, 2017, ataca uma mesquita durante a oração. 6 mortos. O agressor seguia páginas e discursos anti-islâmicos e de extrema-direita.
Enfim, nós temos aqui uma amostra, nós temos aqui alguns casos, citados alguns no livro que eu vos mencionei, que dá cabo completamente desta ideia de que a esquerda é supostamente a titular da violência, ao passo que a direita não é violenta, ou melhor, que a extrema-direita não é violenta. Então, isto é muito engraçado, porque agora a retórica que se está a formar em torno disto, em torno daquele homicídio, é que só a esquerda é violenta e, portanto, só a esquerda é que deve ser combatida. Até se está a usar o paradoxo da tolerância, que geralmente era utilizado pela esquerda, para dizer que não se deve tolerar a esquerda porque a esquerda é, na sua base, intolerante. Mas eu não preciso mencionar apenas os atentados que mencionei agora. O próprio capitalismo praticou imensos massacres. Rita Matias, há uns tempos, ou melhor, há meia dúzia de dias, acho que nem sei se foi ontem ou anteontem, veio dizer que só a esquerda é que mata através da União Soviética, através de Cuba, através de China, etc, etc. E eu respondi, por exemplo, com o golpe militar no Brasil que foi apoiado pelos Estados Unidos, eu respondi com o golpe militar na Indonésia por parte de Suharto e a ditadura militar de Suharto, que é responsável por cerca de 1 milhão de mortes, só aquelas que estavam relacionadas com o Partido Comunista Indonésio. Eu falei, por exemplo, do golpe militar no Chile, apoiado pelos Estados Unidos, que efetivamente retirou do poder um presidente democraticamente eleito. Eu falei, por exemplo, daquilo que foram as vítimas do imperialismo capitalista no Congo belga, cerca de 20 milhões de mortes pelas mãos do rei Leopoldo. Enfim, nós podemos falar aqui de uma série de coisas que comprovam que efetivamente esta ideia de que só os socialistas e de que só a esquerda é que cometeram atos de violência, e é verdade, por exemplo, a Revolução cometeu atos de violência, as revoluções têm um lado violento, eu não estou a contestar isso, mas esta ideia de que realmente só a esquerda é titular de atos violentos é uma mentira, e é uma coisa que se tem vindo a espalhar na internet e que não corresponde de todo a uma leitura honesta sobre o mundo à nossa volta. É preciso ter mesmo muita noção do que se está a dizer. É preciso ter muito cuidado com estas considerações, porque são tão frágeis que facilmente podem ser desmontadas. Esta ideia de que o capitalismo e a direita não são titulares de nenhuma culpa é uma coisa muito perigosa. E se nós formos a fazer a contabilidade das mortes, eu posso-vos garantir que o capitalismo tem mais sangue nas mãos do que as experiências socialistas. E relativamente a estes atentados, eu poderia dizer que, em comparação, suponhamos até que Tyler Robinson era uma pessoa de esquerda e pronto, efetivamente perpetrou aquilo que foi o assassinato do Charlie Kirk. Ainda assim, há toda uma série de, só nos Estados Unidos, atentados que foram perpetrados por pessoas de extrema-direita. Ora, eu nem sequer acho justo nós agora, diante daquilo que foi a morte de uma pessoa, estarmos aqui a fazer contabilidade de mortes. Não acho que não faz sentido. Eu, sinceramente, acho que seria muito melhor nós olharmos para as razões estruturais que levam a que realmente este tipo de coisas aconteçam e também olhar para o facto de que realmente a morte do Charlie Kirk e a forma como ela foi perpetrada revela também que os Estados Unidos estão a passar por um momento de decadência e, para mim, isto é a implosão do Império. Acho que seria muito mais importante analisarmos esta questão segundo essa ótica. Não obstante, estamos aqui a resolver a questão de uma forma completamente manicaísta, que parte de pressupostos que ainda por cima estão errados. Eu acho que é abjeto fazer isto. Acho que fazer isto é abjeto. E esta retórica está a ser instrumentalizada e acredito que vai ser ainda mais para que realmente o Estado americano reprima dentro do próprio país pessoas que são filiadas a um pensamento de esquerda. Portanto, reparemos, foi morta uma pessoa e realmente o que o Estado quer fazer é perseguir pessoas inocentes? É isso? É essa realmente a lógica que deve ser adotada? É mesmo isso? Eu não gosto de fazer contabilidade de mortes, mas, por exemplo, eu podia falar daquilo que foi a fome de Bengala, causada pelo Império Britânico. Eu podia mencionar uma série de coisas aqui. Podia citar a totalidade do livro O Método Jakarta, de Vincent Bevins. Podia falar do livro Negro do Capitalismo. Podia falar das Veias Abertas da América Latina, que é um livro do Eduardo Galeano. Enfim, eu podia citar toda uma série de coisas aqui. E já o fiz em outros vídeos. O capitalismo tem imensa sangue nas mãos. Esta ideia de que só as experiências socialistas é que cometeram erros ou crimes é completamente criminosa por si só. Porque é uma tentativa de lavagem de imagem do capitalismo. É uma tentativa de criar aqui um pedestal de moralidade para os defensores do capitalismo que não faz sentido. Portanto, se vocês quiserem ter uma conversa justa sobre isto,
Vocês têm de levar em consideração que, sendo defensores do capitalismo, o lado do qual vocês partem não é um lado desprovido de crimes. Não é um lado desprovido sem erros catastróficos. É importante levar isso em consideração. É importante levar em consideração as vítimas do imperialismo, que no século XIX foram muitas, no século XIX foram milhões. É importante levar mesmo isso em consideração. É importante levar em consideração aquilo que o Estado do centro capitalista fez quando realmente não conseguia impor a sua vontade de uma forma democrática, por assim dizer. Não nos esqueçamos que os Estados Unidos apoiaram também a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, mas eles estavam muito preocupados com democracia, de facto, quando foi o caso do Fidel Castro. É mesmo isso que eles queriam. Era mesmo democracia que eles queriam. Os Estados Unidos têm uma história de apoio a ditaduras que é uma coisa absurda, que é uma coisa que está amplamente documentada. O método Jakarta do Vincent Bevins é muito bom para vocês realmente conseguirem compreender isto. Agora, muita gente pode dizer, mas isso é uma falácia, estás a dizer que os outros também fazem. Reparem, o que eu estou a tentar fazer é nivelar as coisas para que se saia de um pedestal de superioridade moral que não existe e se tenha uma discussão séria. Só assim é que nós conseguimos aprender com as experiências socialistas, naquilo que elas fizeram bem e naquilo que elas fizeram mal, e só assim é que efetivamente também conseguimos ter uma discussão séria sobre aquilo que vai ser o nosso futuro, sobre aquilo que vai ser a própria superação do capitalismo. Porque, meus amigos, se o escravismo foi superado, se o feudalismo foi superado, é muito arrogante da nossa parte pensarmos que o capitalismo também não será superado. A história tem demonstrado que estes modos de produção não são eternos. Então, para nós termos uma conversa séria, nós precisamos mesmo de prescindir da utilização do maniqueísmo, desta divisão parva e extremamente simplista do mundo entre bons e maus. Espero que tenham apreciado o vídeo, era só isto. Foi um vídeo pequeno, desde já peço desculpa, o próximo será maior, está bem? Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.